Seja lambda uma circunferência tangente à reta de equação y igual a 3/4 de x e ao eixo das abscissas no ponto de coordenadas 5 e 0, sendo C, o ponto de coordenadas A e B, e R, respectivamente, o centro e o raio de lambda, determine e escreva o valor da soma A mais B mais R. Bom, então, para obter a resposta do problema, nós precisamos saber basicamente três coisas. A abscissa do centro, o valor de A, a ordenada do centro, o valor de B, e a medida do raio da circunferência. Então eu vou aqui desenhar, vou fazer um desenho ilustrativo para mostrar essa situação. Então nós temos aqui uma circunferência, vou fazer aqui os eixos e a reta que tangencia essa circunferência. Então aqui eu vou traçar o eixo das abscissas. Temos ainda uma reta que tangencia essa circunferência em determinado ponto. E aí, finalmente, agora o eixo das ordenadas. Bom, então, aqui é o eixo das ordenadas, o eixo y, aqui o eixo x. Temos a nossa reta de equação y igual a 3/4 de x, que, de acordo com o enunciado, tangencia essa circunferência. Observe que eu fiz o desenho aqui da reta passando pela origem do plano cartesiano, mas isso é claro porque, como o valor do coeficiente linear da reta, da equação da reta é zero, né, do ax mais b, o b é zero aqui no caso, não o b do problema, mas do ax mais b da reta, como o b é zero, então ela passa pela origem. Ou ainda, mais fácil do que isso é perceber que quando x é igual a zero na equação, o y também é igual a zero, porque vai ficar 3/4 vezes zero, que é igual a zero. Então essa reta tem que passar no ponto de coordenada 0, 0. Essa reta tangencia a circunferência lambda em algum ponto, que o problema não especifica. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto T. E ainda o problema, o enunciado cita que a circunferência lambda tangencia o eixo das abscissas no ponto de coordenada 5 e 0. Então aqui, ó. Então nós temos o ponto de coordenadas 5 e 0. Bem, então com esses dados, de acordo com o problema, é possível determinar as coordenadas do centro. Então vamos chamar aqui o centro. Aliás, o problema já deu o nome, o ponto C, de coordenadas A e B. E precisamos também da medida do raio dessa circunferência. Bom, eu vou traçar o raio, um dos raios aqui, do ponto C até o ponto de interseção da circunferência com o eixo X. Então, esse raio vai nos dar algumas informações importantes sobre os valores que nós estamos buscando. Por exemplo, nós sabemos que o raio aqui, ele é perpendicular, uma propriedade importante da geometria plana. Todo raio é perpendicular à reta tangente no ponto de tangência. Então esse raio forma 90 graus com o eixo x. O que significa dizer que esse raio é vertical. Uma vez que o eixo x aqui é traçado na horizontal, então perpendicular a ele, nós temos o raio vertical, que é paralelo ao eixo y. Pois bem, se esse raio é vertical, significa dizer que o x do ponto C é o mesmo x do ponto de tangência. Vamos chamar esse ponto de tangência de ponto A. O x do ponto C é o mesmo x do ponto A, porque nós temos aqui uma vertical. Então, nós acabamos de descobrir com essa informação que o valor da abscissa do ponto C, quer dizer, o Azinho que nós estamos buscando, um dos elementos, é igual a 5. Então, isso é a primeira informação importante. A segunda é que, se nós atribuímos aqui o valor de R, aliás, eu vou usar a mesma letra que o enunciado está dizendo lá, que é a letra R. Vou atribuir aqui R como sendo a medida do raio. Ora, se nós tivermos do eixo X R unidades na vertical, aqui para cima, então nós teremos o Y do ponto C igual a R.
porque nós começamos aqui do ponto A e subimos R unidades até o ponto C. Então, como o y do ponto A é 0 e nós subimos R unidades na vertical, então quer dizer que o y do ponto C vai ser exatamente a medida do valor do raio. Só que o y do ponto C é o valor de B. Então, essa informação que nós obtivemos, a de que o valor da ordenada do ponto C, que é o valor de B, deve ser necessariamente igual a R. Porque, repetindo, nós começamos aqui do eixo X, a partir do ponto A, e subimos R unidades. Então, significa dizer que o y do ponto B, o y do ponto C, é igual a R. Mas o y do ponto C é o B. Então, o Bzinho é igual a R. Como nós precisamos da soma A mais B mais R, nós já temos o valor de A. Então, se nós descobrirmos ou o valor de B ou o valor de R, evidentemente nós vamos ter o outro. O problema já tem todas as informações necessárias para dar a resposta. Então, agora precisamos buscar ou o valor de B ou o valor de R. Então, como é que nós vamos obter isso? Então, aqui eu vou traçar mais uma vez o raio, outro raio agora, do ponto C até o ponto T. E nesse caso, como a reta y igual a 3/4 de x também é tangente no ponto T, significa também que esse raio agora é perpendicular à reta T, a reta que passa aqui em T, a reta tangente. Pois bem, ao traçar agora o segmento que vai do centro da circunferência até a origem do plano cartesiano, até o ponto 0, 0, observe que nós temos dois triângulos retângulos. Eu vou dar o nome aqui do ponto que é a origem do plano cartesiano. Vamos chamar esse ponto de O, de coordenada 0, 0. E observe que nós temos dois triângulos retângulos OCT e OCA. Dois triângulos retângulos. Esses dois triângulos retângulos têm os catetos CT e CA com a mesma medida, uma vez que ambos são raios da circunferência. A hipotenusa OC é a mesma hipotenusa, é um segmento comum aos dois triângulos. Então, pelo teorema de Pitágoras, se nós formos determinar a medida do cateto OT nesse triângulo e depois do cateto OA no outro triângulo, nós vamos obter valores iguais. Porque, pelo teorema de Pitágoras, o quadrado de OA mais R ao quadrado é igual à hipotenusa. Ora, mas no outro triângulo, o quadrado de OT mais R também ao quadrado é igual à mesma hipotenusa. Então, se dois dos elementos de um triângulo retângulo são iguais a dois elementos de outro triângulo retângulo, o terceiro lado tem que ser igual. Então, quer dizer que a medida de OT tem que ser necessariamente congruente à mesma medida que OA. Só que a medida de OA é igual a 5, porque nós estamos no eixo X, a partir do ponto de x igual a 0 até x igual a 5. Então, como OA é igual a 5 unidades de comprimento, então o segmento OT também possui 5 unidades de comprimento. Isso vai nos permitir determinar as coordenadas do ponto T. Por quê? Porque se nós sabemos que o ponto T é um ponto sobre a reta de equação y igual a 3/4 de x, significa dizer que as coordenadas do ponto T são valores que, dado x, o y correspondente é igual a 3/4 de x. Ou seja, todo ponto da reta é um ponto dessa forma, x e 3/4 de x. E aí eu vou descobrir o ponto específico dessa reta que está a 5 unidades da origem. E aí eu vou aplicar aqui a fórmula de distância entre dois pontos. Uma vez que eu encontrar as coordenadas do ponto T, eu posso aplicar a distância do ponto T até o ponto C como sendo a medida do raio. E você vai perceber que com isso nós vamos obter o dado que nos falta, que é o valor de B ou o valor de R. Então observe que, ao fazer a distância entre T, que é o ponto de coordenadas, x e 3/4 de x, o ponto O, de coordenadas 0, 0. E sabendo que a distância entre esses dois pontos, entre T e O, é igual a 5,
Aplicando a fórmula, né, da distância entre dois pontos, então nós podemos escrever que a raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado mais y, que no caso aqui é 3/4 de x menos 0 também ao quadrado, é igual a 5. Então, aplicando aqui o quadrado dos dois lados, que cancela a raiz quadrada à esquerda, então nós temos que x menos 0 ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, mais 3/4 menos x ao quadrado. Então, nós vamos ter 9x ao quadrado sobre 16 é igual a 25. Lembrando que foi feito o quadrado dos dois lados. Então, 5 ao quadrado, 25. E aí, tirando o mínimo múltiplo comum aqui nas frações, para somar o membro esquerdo, então nós temos 16x ao quadrado mais 9x ao quadrado sobre 16, ou multiplicando por 16 dos dois lados, porque aí cancela o 16 aqui, é igual a 25 vezes 16. Aí eu nem vou fazer a multiplicação, porque 16x ao quadrado mais 9x ao quadrado é exatamente 25x ao quadrado. E aí 25x ao quadrado igual a 25 vezes 16, então nós podemos cancelar 25 de ambos os lados. Então, efetuando o cancelamento, nós temos que x ao quadrado é igual a 16, o que nos leva a x igual a mais ou menos 4. Mas observe que o que nós estávamos tentando descobrir nesse momento era o valor aqui das coordenadas do ponto T. Nós descobrimos dois valores de x, mais ou menos 4. Qual é o sentido geométrico de termos encontrado dois valores, uma vez que o ponto T é único? Observe que o que nós fizemos foi tentar determinar um ponto na circunferência, um ponto em cima da reta de equação y igual a 3/4 de x, que está a 5 unidades de distância da origem. Ora, se nós estendermos essa reta aqui para a esquerda, né, certamente haverá um ponto aqui para baixo que também terá uma distância de 5 unidades até o ponto O. Então, nós temos dois pontos em cima da reta que distam 5 unidades do ponto O. Um desses pontos tem a abscissa igual a 4 e o outro ponto tem a abscissa igual a menos 4. E no caso, então, do ponto T, claro que por ele pertencer ao primeiro quadrante do plano cartesiano, então a sua abscissa é positiva, ou seja, x é igual a 4, e o ponto T, então, tem as suas coordenadas dadas por x igual a 4 e y igual a 3/4 vezes 4, ou seja, y igual a 3. Então, as coordenadas do ponto T são 4 e 3. Nós sabemos que as coordenadas do ponto C são dadas por A e B, mas como nós já sabemos que o A é igual a 5, então as coordenadas de C são 5 e B. E ainda sabemos que a distância entre o ponto T e o ponto C é a medida do raio. Só que a medida do raio, que eu posso colocar aqui como sendo R, é a mesma coisa que o valor de B, uma vez que R e B têm a mesma medida. Nós já havíamos descoberto. Então, vamos aplicar agora a fórmula de distância entre dois pontos, mais uma vez, agora para os pontos T e C, de forma que essa distância é igual a B. Eu vou colocar igual a B. Então, nós teremos aqui a raiz quadrada de 5 menos 4 ao quadrado, a variação de x, x do C menos o x do T, mais a variação de y, b menos 3 também ao quadrado, e essa distância é igual a b. E aí nós temos apenas b como incógnita da equação, então ao resolver essa equação, nós vamos determinar o valor de b e, consequentemente, encontrarmos o valor de r, que é igual a b. Bom, então aqui resolvendo, nós temos que, aplicando o quadrado de ambos os lados, cancela a raiz quadrada na esquerda, nós vamos ficar com 1 ao quadrado igual a 1, mais b menos 3 ao quadrado, então aplicando aqui, desenvolvendo o produto notável, b ao quadrado menos 6b mais 9, que é igual
aplicando aqui o quadrado dos dois lados, então b aqui ao quadrado, b2. E aí observe que b ao quadrado aqui à esquerda e b ao quadrado do outro lado, um vai anular o outro. Então nós vamos ter que 10 menos 6b é igual a 0, ou seja, 6b é igual a 6, ó, 6b é igual a 10. Então quer dizer que b é igual a 10 sextos ou simplesmente 5 terços, simplificando. Então quer dizer que nós temos que A é igual a 5 e que B é igual a R, ambos sendo iguais a 5 terços. Então isso significa dizer que A mais B, agora respondendo ao problema, A mais B mais R é igual a 5 mais 5 terços mais 5 terços, ou ainda 5 mais 10 terços, com 10 terços é 3,333 a dízima periódica, então nós teríamos 8,333. Esse é o valor exato da soma A mais B mais C.